No episódio anterior, conhecemos Lilian, uma mulher que se viu dentro de seu manva favorito. Seu poder único de fazer alguém dormir com um beijo trouxe esperança para o imperador amaldiçoado Celestian. Incapaz de dormir após matar uma bruxa, ele se tornou um tirano. Lilian agora detém a chave para sua redenção. À medida que sua jornada se desenrola, desafios inesperados surgem, definindo o destino deles. Prepare-se para a continuação desta emocionante história. Ao contrário de Kali, Lilian está se divertindo muito praticando esgrima com alguns dos cavaleiros imperiais. Apesar de sua aparência, ela é realmente habilidosa com a espada. E assim que ela pensou que poderia lutar mais, um dos cavaleiros apontou para Kali, parado a poucos metros de distância, com um grande buquê de flores azuis na mão. Nossa heroína já tem um pressentimento ruim sobre o que vai acontecer, mas antes que ela pudesse impedi-lo, Sua Majestade se ajoelhou e pediu novamente a mão dela em casamento. Os cavaleiros servindo como testemunhas de tudo isso. Logo em seguida, a notícia do imperador pedindo a mão de Lilian em casamento chegou aos ouvidos da governanta-chefe, que invadiu o escritório de Kali. Mais uma vez, ela repreende o imperador por seu comportamento impulsivo, já pensando que outra crise está por vir com a maneira como ele está lidando com as coisas. Felizmente Enna, a governanta-chefe, escolheu olhar para o lado positivo das coisas, que é o fato de Lilian ainda ter ido aos aposentos de Kali na noite passada. Então ainda há uma chance de se redimir. Então ela insta Sua Majestade a se desculpar com Lilian por constrangê-la daquela forma. De volta à mansão Macelian, Bastian está perdendo a calma, perguntando à nossa heroína se ela está realmente decidida a se casar com alguém assim. Mas Lilian já tomou sua decisão. Seu acesso de raiva foi interrompido quando um dos serviçais anunciou que alguém do Palácio Imperial estava à porta para buscar Lilian. Mas ele rapidamente o mandou embora, ainda irritado com Sua Majestade. Bastian decidiu que ele mesmo levará sua irmã mais nova ao palácio, dizendo que era seu dever protegê-la. Assim que chegaram ao palácio, Kali rapidamente se desculpou com Lilian, dizendo que seguiu o conselho de Enna. Ao ouvir o nome, nossa heroína questionou quem ela era, ao que Kali disse que era a governanta-chefe. Mas voltando ao pedido de desculpas de Sua Majestade, nossa heroína foi rápida em perdoá-lo, pensando que agora tudo estava bem. O imperador então perguntou quando deveriam se casar, o que provocou um acesso de raiva de Bastian. Mas desta vez, foi sua irmã quem o impediu de reclamar, explicando que chegou a hora dela se casar com o imperador. Ao ouvir isso, Bastian pediu a ele e a Lilian que se retirassem por um minuto enquanto conversavam sobre sua decisão. Apesar de estarem do lado de fora, Kali ainda podia ouvir o que os irmãos estavam falando, com Bastian convencendo sua irmã a não se casar com ele. Mas surpreendentemente, Lilian teve algumas coisas boas a dizer sobre Kali, especialmente sua consideração por ela. Ouvindo tudo isso, Bastian perguntou se ela começou a gostar do imperador, ao que ela respondeu que não. Mas ela gosta do rosto bonito dele. Mais tarde naquela noite, quando ele se prepara para dormir, Kali pediu a Aina para preparar pepinos para ele colocar no rosto, lembrando o que Lilian disse. A governanta-chefe, Amy, ficou confusa, mas fez o que seu mestre ordenou. Então, ele acabou com o rosto bem liso e hidratado antes de Lilian entrar para colocá-lo para dormir. Infelizmente para ele, nossa heroína não percebeu como seu rosto estava liso, o que fez o imperador ficar emburrado. Recusando-se a contar a diferença em seu rosto naquela noite, vendo que ele não estava mais no clima, Lilian não insistiu e o colocou para dormir rapidamente. No dia seguinte, Bastian leva Lilian a um pomar e diz a ela que a área será dela. Bem, mais uma vez ele pede a ela para reconsiderar sua decisão sobre o imperador, mas mais uma vez Lilian diz a ele que já decidiu. À noite, quando ela vem colocar Sua Majestade para dormir, Kali percebeu como ela cheirava frutas e terra e perguntou para onde ela foi hoje. Para isso, nossa heroína respondeu que foi ver muitas coisas bonitas, ao que o imperador se levantou da cama com as sobrancelhas franzidas. Vendo isso, Lilian pensou consigo mesma o quão sem vergonha o imperador é por duvidar de sua virtuosidade. Mas como ela já conseguiu uma reação interessante dele, decidiu seguir em frente e brincar com ele.
No dia seguinte, Bastian e Lilian voltaram ao pomar e encontraram um sinal surpreendente colado na frente que dizia que apenas o conde e sua família poderiam usá-lo a partir de agora. Bastian se perguntou o que poderia ter acontecido para implementar essa lei da noite para o dia, mas sua irmã só pôde sorrir em exasperação, pensando que provavelmente tinha a ver com o que aconteceu na noite passada com Kyle. Antes de colocá-lo para dormir, Lilian disse ao imperador que conheceu muitas pessoas mais jovens e frescas do que ele, aproveitando o tempo que passaram juntos o dia todo. Claro, tudo isso era apenas uma história exagerada do que aconteceu no pomar, mas nossa heroína queria dar o troco no imperador pelo que ele fez com ela na noite passada, deixando-a pendurada. Antes que ele pudesse reclamar e fazer birra, Lilian eventualmente esclareceu tudo e disse que ela apenas foi ao pomar com seu irmão. Ela também disse a ele que estava apenas brincando com Kyle. O imperador agora percebeu como era ser manipulado assim, então ele se desculpou, e nossa heroína foi rápida em perdoar. Mas mais do que isso, ela estava mais do que disposta a permitir que ele se redimisse, mas desta vez sem surpresas embaraçosas. Por isso, no dia seguinte, Kyle consultou imediatamente Hannah sobre que atividade ele deveria fazer com Lilian antes de dormir. Ouvindo tudo isso, a governanta-chefe sugeriu que eles tomassem chá juntos, já que isso é algo que muitos casais fazem. Sua Majestade aceitou prontamente a sugestão de Hannah, mas quando chegou a noite, ele ficou irritado com a aparência dos biscoitos. Se Lilian chamou as frutas de bonitas, então ela provavelmente chamaria esses biscoitos de bonitos também, ele pensou. De repente, Lilian apareceu e ficou encantada com o que ele preparou, especialmente com os biscoitos. Mas Kyle só conseguiu quebrar as cabeças dos biscoitos com irritação. Agora, é hora de ele ser colocado para dormir. Enquanto ele está sentado na cama esperando por Lilian, ele pergunta a Ina se há uma chance de ele se aproximar mais de nossa heroína, ao que a governanta-chefe responde apenas que ainda há tempo e seu relacionamento pode melhorar nos próximos dias, desde que o imperador se esforce. Seguindo o conselho de Hannah, Kyle tentou novamente pedir a Lilian se ela poderia passar mais tempo com ele, ao que nossa heroína disse sim, desde que fosse dentro do palácio, como ter uma refeição juntos. Mas assim que ele sugeriu sair do palácio, nossa heroína o rejeitou rapidamente com um sorriso, deixando Kyle desanimado. No dia seguinte, o imperador convocou o Conde Ellen, perguntando ao comandante o que ele fazia quando tinha encontros internos. Ao ouvir isso, o Conde Ellen pensou consigo mesmo que os rumores que circulam no palácio são verdadeiros. O imperador mudou por causa do poder do amor. Agora que ele verificou com seus próprios olhos, o Conde Ellen decidiu que fará tudo ao seu alcance para ajudar Sua Majestade. Um pouco mais tarde, Kyle e Lilian finalmente sentam para jantar juntos, com nossa heroína percebendo rapidamente que a comida servida é o jantar especial que Sala elogiou tanto no livro. Agora que estão juntos, Kyle decidiu usar o que o Conde Ellen disse para praticar dizer ao outro o quanto está se divertindo, elogiando Lilian e dizendo coisas doces para ela, muito para o choque e horror das criadas que os atendem. Mesmo surpresa com o comportamento de Kyle, Lilian sabia no fundo que Sua Majestade deve estar com medo de que ela fuja, transformando-o novamente em um homem sem sono. Por causa disso, Lilian o assegurou mais uma vez que pretende cumprir seu contrato de 1 ano, apenas para ter certeza de que a verdadeira protagonista da história, Sela, está vindo. Além de assegurá-lo de que continuará a fazê-lo dormir, Lilian também disse a Kyle que se encontrará com alguém importante amanhã, mas prometeu voltar para fazê-lo dormir à noite. No dia seguinte, nossa heroína se encontrou animada com Celestian Ellen, seu segundo personagem favorito no livro, que também é a vilã suprema da história. Celestian Ellen, uma mulher ruiva com traços marcantes, era a vilã final na história original. E por causa de sua língua afiada e sua forma direta de falar, muitas pessoas passaram a não gostar dela. Com poucas pessoas ao seu lado, Celestian decidiu ser a vilã e seguir em frente. Voltando à situação atual, a ruiva fez pequena conversa com nossa heroína, perguntando a Lilian se ela pode estar desapontada porque a propriedade não tem jardins. Para isso, nossa heroína apenas respondeu que é porque não muitas pessoas se interessam por isso, o que surpreendeu Celestian por causa de sua franqueza. Mas há uma razão pela qual nossa heroína está agindo dessa maneira no romance.
Celestian disse algo a Salah que irritou profundamente a protagonista feminina, o que eventualmente as tornou inimigas. Então, aplicando o que ela sabia do livro e para evitar problemas, nossa heroína decidiu que quer estar além do bom lado de Celestian e não se tornar sua inimiga. Após a reunião, as duas mulheres tomaram chá da tarde. Celestian ficou surpresa com a quantidade de biscoitos que Lilian conseguiu devorar, mastigando feliz. No entanto, nossa heroína ficou chocada ao ver o Conde Ellen, que veio servir mais biscoitos. Mas não é exatamente por isso que ela ficou chocada. Na história original, o Conde Ellen nem deveria estar vivo, como Lilian e seu marido conversaram. Celestian não pôde deixar de lembrar como ele queria convidar a heroína para a propriedade deles. No começo, ela não ficou feliz com a sugestão, mas o marido de Celestian disse apenas que Lilian é sua salvadora, pois ela mudou o imperador. Olhando para ela agora, Celestian percebeu como Lilian tem uma risada inocente e não interpreta suas palavras erroneamente, ao contrário de muitos antes dela. Assim, o tempo passou rapidamente e já estava quase anoitecendo. Quando Lilian estava prestes a partir, Celestian se aproximou dela e perguntou se ela realmente será coroada como imperatriz e por que nossa heroína estava determinada a fazê-lo. No entanto, Lilian foi distraída por sons de movimento vindos dos arbustos. Em vez de responder a Celestian, ela marchou diretamente para o arbusto e chutou um certo homem no rosto. Celestian ficou chocada com o que ela fez, mas Lilian rapidamente puxou o homem pelos cabelos para fora dos arbustos. Nossa heroína perguntou se Celestian o conhecia, ao que a ruiva revelou que ele a estava perseguindo há algum tempo. Ignorando Lilian, o homem gritou com Celestian por tentar seduzir outras mulheres. Mas Lilian não ficou irritada com o que ele disse, então ela rapidamente torceu o braço dele e o fez dormir. Vendo os atos heróicos de Lilian, Celestian não pôde deixar de admirar nossa heroína enquanto os outros guardas levavam o intruso ao departamento de justiça. Depois de tudo isso, Lilian voltou para casa e contou os eventos do dia à sua majestade, antes de fazê-lo dormir. Mas entre todas as coisas que ela mencionou, a que ficou na mente de Kali é o fato de outro homem ter tocado seus lábios. Mas em vez de ficar chateado com isso, Kali decidiu não arranjar confusão e apenas pediu a Lilian para fazê-lo dormir rapidamente. No dia seguinte, o Conde Ellen é convocado por Sua Majestade mais uma vez, e ao entrar na corte, ele já podia ver que Kali estava preocupado. Sem mais delongas, Sua Majestade rapidamente transmitiu ao comandante que ele fez tudo o que lhe foi dito, perguntando se havia um erro na maneira como ele estava cortejando Lilian. Para isso, o Conde Ellen apenas pediu a Sua Majestade para explicar toda a situação o mais vividamente possível, o que Kali fez. Depois de ouvir tudo, o Conde Ellen não pôde deixar de sentir também decepção e desgosto pelas ações do imperador. Então, desta vez, ele propôs outra maneira para ele mostrar seus sentimentos sem dizer nada. E é através da sinceridade, esforço e clima ao fazer comida. Mais tarde naquela noite, Lilian ficou surpresa ao ver Sua Majestade sentado e esperando por ela em vez de estar deitado. Ele pediu a ela para ir ao jardim com ele. Nossa heroína obedeceu e ficou surpresa ao ver que ele realmente havia preparado algo para ela, biscoitos que ele mesmo assou. Lilian se serviu de alguns, mesmo que Sua Majestade tenha dito que ela não deveria se forçar. Mas nossa heroína de coração bondoso até disse a ele que eles estavam bons. Eles passaram um tempo de qualidade sob a luz da lua, e em comparação com as vezes anteriores, Lilian disse que este foi de longe o melhor momento que passaram juntos, deixando um rubor nas bochechas de Sua Majestade. Como Lilian gostou da comida que ele fez, tornou-se costume para Kali começar a assar para nossa heroína. Embora, sendo honestos, a comida seja muito pior, ainda assim Lilian continua a comer, o que por sua vez, faz o imperador gostar mais dela. Infelizmente para ele, Lilian continua a entender mal, pensando que ele só se apaixonou por ela porque ela o faz dormir todas as noites. Quando não está passando tempo no Palácio Imperial, Lilian volta para a propriedade MC Calion. E hoje, ela treina com seu irmão Bastian. O mais velho dos MC Calion estava apenas treinando Lilian em suas técnicas quando de repente um dos criados anunciou que um convidado chegou. Era Celestian.
A ruiva pediu desculpas rapidamente por sua visita abrupta, para surpresa dos irmãos McCallion. Mas Celestian disse apenas que quer passar um tempo com nossa heroína e também trouxe biscoitos e várias coisas que Lilian gosta. Desde que agora eles têm um convidado, os irmãos McCallion entretiveram Celestian na sala de estar enquanto a esposa do comandante perguntou à nossa heroína se ela estava aprendendo a espada porque tinha interesse nisso. Para isso, Lilian explicou que é costume as mulheres e suas famílias aprenderem esgrima, o que contrasta diretamente com a família de Celestian. Ela contou como quando era mais jovem, sempre quis ser uma cavaleira, mas seu pai a proibiu de segurar uma espada, dizendo que nenhum homem quer se casar com uma mulher violenta. Ao ouvir isso, Bastion não pôde deixar de comentar o quão antiquado é o pai de Celestian. Mas Lilian agora diz a ela que ela pode aprender agora, já que ela já saiu de sua casa. No início, Celestian estava hesitante ao ver o número de calos nas mãos de Lilian, mas nossa heroína a tranquilizou, dizendo que estava disposta a ensinar a dama de cabelos vermelhos se ela realmente quisesse, como retribuição pelos biscoitos que ela trouxe. Ao ouvir isso, Celestian ficou radiante de alegria, feliz por poder praticar esgrima e passar tempo com Lilian. De volta ao palácio, Sua Majestade continua dedicando tempo à cozinha, e hoje ele tem a intenção de assar muffins. Com a sugestão das empregadas, Sua Majestade concordou e começou a trabalhar imediatamente. Mas o resultado ainda foi uma bagunça. No entanto, as empregadas continuaram a elogiá-lo pelo trabalho bem feito. Orgulhoso de seu trabalho, Kyle pensou consigo mesmo que queria ver Lilian comê-lo em breve. Voltando à propriedade de McCallion, Celestian mais uma vez passa para visitar Lilian, trazendo presentes junto com ela. Assim como de repente, o imperador também passou pela propriedade para visitá-la. Os três estão agora sentados na sala de estar quando Lilian percebe que Sua Majestade também trouxe presentes para ela. Celestian foi rápida em criticar o trabalho de Kyle, vendo como estava queimado e que Lilian não deveria comer coisas assim. Mas nossa heroína, sendo gentil como é, não deu importância ao que Celestian disse e deu uma mordida nos muffins de Kyle. Assim que ela fez isso, ela tossiu e percebeu que a massa estava mal cozida e o exterior estava queimado. Vendo sua reação, Kyle percebeu que Lilian deve ter comido à força a comida que ele preparou, o que levou a uma pausa constrangedora na sala. Não importa, o imperador prometeu que fará melhor com o prato de amanhã. Da próxima vez, e sem que eles percebessem, já estava tarde. Celestian apontou que Kyle passa tempo demais na propriedade de Lilian, considerando que ela é uma mulher solteira. Para isso, Kyle disse que pretende levá-la para a cama, mais uma vez dizendo algo que poderia ser mal interpretado por muitos. Mas nossa heroína foi rápida em explicar que tem algo a ver com colocá-lo para dormir. Como ainda não se sabe que Lilian tem o poder de fazê-lo dormir, nossa heroína pede a Celestian para manter isso em segredo, ao que esta última promete. Contanto que Lilian volte para a propriedade para ter uma festa do pijama com ela. Feliz com a oferta, Lilian não pôde deixar de se sentir feliz, já que seu segundo personagem favorito no livro passará tempo com ela. Mas Kyle interveio rapidamente e recusou sua oferta antes mesmo que nossa heroína pudesse dar uma resposta. No dia seguinte, o Conde Ellen, que agora é um marquês, é mais uma vez convocado pelo imperador, mas por um motivo completamente diferente. Ele quer destruir sua casa. E pelo que parece, o imperador está bastante sério sobre isso. Então, o marquês perguntou primeiro o motivo dele querer fazer tal coisa. Para isso, Kyle argumentou que ao destruir sua casa, Celestian não poderá mais fazer uma festa do pijama para Lilian. E ao mencionar isso, o comandante finalmente se lembrou dos planos de sua esposa de convidar nossa heroína para a propriedade deles. Além disso, sua esposa parece ter simpatizado com Lilian. Mas como Celestian já prometeu à nossa heroína, o comandante pensou que não poderia voltar atrás na promessa que fizeram. Felizmente, o marquês pensou em uma maneira de convencer o imperador a cancelar seus planos de demolir a casa do primeiro. Ele argumentou que Lilian é perspicaz, então se algo acontecesse de repente que causasse o cancelamento da festa do pijama, ela deduziria facilmente que é obra do imperador.
Além disso, ele explicou que a relação de Celestian com Lilian é semelhante à de uma amiga próxima, enquanto Kyle poderia se casar e unir Lilian a ele em pouco tempo. Convencido com o que o Marquês disse, Sua Majestade cancelou seus planos de demolir sua casa e dispensou o comandante. No final, Celestian e Lilian puderam fazer uma festa do pijama. E ao retornar do evento, nossa heroína foi direto para o Palácio Imperial. O imperador estava curioso para saber o que eles fizeram, e Lilian apenas disse a ele que conversaram a noite toda. Mas Kyle mudou rapidamente de assunto para o próximo casamento deles, já que eles precisam fazê-lo em breve. A chefe das empregadas acrescentou que Lilian precisa experimentar seu vestido de casamento primeiro. Agora chegou a hora de fazer o imperador dormir. Mas antes que ela pudesse fazer isso, Hannah perguntou a Lilian se ela gostaria de ver os aposentos que ela usaria quando morasse no palácio. Nossa heroína concordou rapidamente, mas Sua Majestade perguntou se era possível apenas compartilhar o quarto, especialmente porque sua cama é bem grande. Ao ouvir isso, Lilian contradisse a sugestão de Kyle e mais uma vez lembrou a ele que eles só ficarão casados por um ano. E por causa disso, ela decidiu usar aposentos separados, o que mais uma vez deixou o imperador desanimado. Mas é assim que o segmento do Manhã termina. Se você gostou desta história e quer que continuemos, por favor, deixe um comentário abaixo com o nome Lilian.